Hoje nós falaremos sobre a conquista da capital real dos anões no 7º episódio da 4ª temporada de Overlord e sobre o passado tanto da vila quanto da Voeco no 7º episódio de Made in Abyss 2. Vem comigo e bora ver o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 5 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Se você ainda não for inscrito, é muito fácil, é só clicar nesse botão vermelho de se inscrever e você vai estar ajudando imensamente o crescimento desse canal, pois com mais inscritos eu alcanço cada vez mais pessoas no YouTube e esse ciclo vira uma bola de neve que vai levar o canal cada vez mais longe, chegando enfim à monetização. Também não se esqueça de ativar o sininho após se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, pois eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você não quiser perder nenhum conteúdo novo que eu for lançar, ativa o sininho que ele vai estar te lembrando quando sair vídeo novo aqui. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo! O 7º episódio de Overlord começa com um dos Quaggoa reportando para o líder do clã o que aconteceu na invasão ao Reino dos Anões. Enquanto eles estavam conversando, um Quaggoa entrou abruptamente na sala e avisou que haviam seres estranhos vindo para a capital nesse exato momento. O líder dos Quaggoa teve a ideia de ir até os dragões que moram nas redondezas da capital real, pedir auxílio deles para que eles eliminem essas ameaças que estão se aproximando da capital real. Ao chegarem lá, após oferecerem uma quantidade extremamente generosa de dinheiro, o patriarca ali da família dos dragões aceitou o pedido dos Quaggoa e enviou um dos seus filhos para derrotá-los. Quando o dragão chegou até o Ainz e o pessoal, que no caso seriam os seres estranhos, ele imediatamente reconheceu a força do Ainz e nem mesmo tentou ameaçá-lo mais. Após as primeiras impressões, ele logo se submeteu às vontades do Ainz e a partir daí o episódio é dividido em duas perspectivas. A perspectiva do Ainz, que ficou encarregado de derrotar os dragões, e a perspectiva da Shalltear e da Aura, que ficaram responsáveis por eliminar os Quaggoa. O Ainz então é levado por esse dragão até o patriarca dos dragões e o Ainz prontamente pede para que os dragões se rendam e virem parte de seu reino. O patriarca dragão recusa a oferta do Ainz e ameaça matá-lo. O Ainz então usa uma magia extremamente poderosa para matar o dragão e todos os outros dragões aceitam se submeter às vontades do Ainz. Enquanto o Ainz estava discursando, um dos dragões não aceita se tornar parte do reino do Ainz e ele rapidamente despacha esse dragão também. Aproveitando que eles já estavam na capital real, o Gondo apontou para a Câmara dos Tesouros da capital e o Ainz utilizou um item lendário de usos limitados para desbloquear a porta. Eles obtêm então o tesouro da capital. Enquanto o Ainz está dominando os dragões, a Shalltear e a Aura vão até os 60.000 Quaggoas e oferecem a eles a misericórdia do Ainz. Por subestimarem as duas, o líder dos Quaggoa recusa a proposta e manda vários dos seus Quaggoa para as derrotarem. A Shalltear massacra os Quaggoa até que sobrassem 10.000 no total e após isso eles se renderam ao poderio das duas. O Ainz então se une com as duas e agradece pelos esforços de ambas e eles voltam para o reino dos anões darem as boas novas. O Ainz então dá uma festa para os anões em homenagem à vitória que eles obtiveram na reobtenção da capital real e após a festa o Demiurgus chega até o reino dos anões para conversar com o Ainz. Enquanto eles estão conversando, o Ainz não entende absolutamente nada do que o Demiurgus está falando com ele e aí acaba o episódio de Overlord. Bora então porque eu achei do episódio agora. Nesse 7º episódio de Overlord finaliza esse pequeno arco do reino dos anões e nos mostra que não fugiu muito do esperado no caso da reobtenção da capital real. Foi algo extremamente fácil para o Ainz, ele apenas utilizou a pressão psicológica dos seus poderes para coagir todo mundo a se tornar parte do reino feiticeiro, já que ele quer montar uma sociedade extremamente miscigenada e prega a igualdade entre todas as raças. Esse é um grande passo em direção a esse seu ideal, já que com essa visita ao reino dos anões ele conseguiu incorporar os Quaggoa, os anões e os Frost Dragon à sua população. Não mostrou o que vai acontecer daqui para frente, mas parece que vai ter algo relacionado à teocracia, já que no momento que o Demiurgus se juntou ao Ainz, o Ainz logo disse que ele havia lido os relatórios do Demiurgus sobre a teocracia e também não mostrou até agora o que o Demiurgus estava fazendo lá no Reino Sagrado, o que ele estava fazendo na teocracia. Não dá para saber exatamente qual que foi o papel do Demiurgus enquanto as outras coisas estavam acontecendo. Creio eu que também vai mostrar o que a Albedo está fazendo lá no Reino de Restise, mas também creio que ela está apenas a um passo de conseguir tomar o Reino de Restise para o Reino Feiticeiro, já que a princesa do reino é uma informante da Albedo
cedo, então acho que vai ser muito fácil deles manipularem as coisas e transformarem o reino de Restiz em um subordinado direto do reino feiticeiro. O Império também já se submeteu às vontades do reino e de fato não aconteceu muita coisa nesse episódio. Foi totalmente dentro do esperado e houveram também várias gags dos servos do Ainz acharem que ele é extremamente poderoso e que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Sempre que ele não sabe de algo, eles arrumam uma justificativa completamente aleatória para tentar explicar as atitudes dele em certo momento, o que também é algo que adiciona à comédia e naturalmente transfere um pouco de carisma para a figura do Ainz e que, dependendo da intensidade, também é bem-vindo nesses episódios. Bora ver o que vai acontecer daí pra frente. Esse arco foi bem simples, foi bem rápido, foi bem direto ao ponto. No próximo episódio devem iniciar o próximo arco e mostrar para que rumo o anime vai tomar agora, se eles vão para a Teocracia, se eles vão para Restiz ou vão para outro lugar que eles ainda não mencionaram. Bora agora pro episódio de Made in Abyss. O 7º episódio de Made in Abyss já começa com a Vueko contando aí o backstory da vila e o que aconteceu para tudo se tornar do jeito que está hoje. Mostra então como eles conseguiram descer por meio daquele orbe até a 6ª camada. Quando eles chegaram até o orbe, havia um Narehate segurando um apito branco esperando-os na entrada. Então foi por isso que eles conseguiram descer, já que é necessário um apito branco para que aquele orbe seja ativado. Depois de descerem, ao notarem que esse lugar era extremamente perigoso, eles mandaram 2 pessoas juntamente com o Narehate novamente para cima, para eles saberem se eles conseguiriam sair daquele local. Após algum tempo, o orbe voltou ao chão da 6ª camada, e ao olharem no interior do orbe, eles notaram que os 2 exploradores haviam se tornado também Narehate, o que significa que eles não poderiam sair da 6ª camada. Eles não tiveram jeito, eles tiveram que montar um acampamento ali. Por sorte, havia uma vila abandonada nos arredores da 6ª camada ali. Eles notaram que haviam algumas escrituras no chão de uma das casas daquela vila. E a Irumyuui, por ser da tribo indígena, conseguia ler essa escritura. E ela disse, inclusive, que as lendas da tribo dela diziam que haviam pessoas, justamente igual às tribos indígenas que existem na vida real, eles possuíam várias marcações pelo corpo e que eles abandonaram aquela vila ali há muito tempo já. Após eles se assentarem no local, a Irumyuui encontrou um rato eremita, que é uma espécie de animal dócil que existe na 6ª camada. Ela ficou muito amiga então desse ratinho. E agora os próximos passos da vila para sobreviver seriam encontrar uma fonte de comida e também uma fonte de água. Após analisar em todos os arredores da camada, eles obtiveram 5 locais possíveis para que eles pudessem juntar água. Dos 5 lugares possíveis, apenas um era alcançável. Então eles escolheram esse local como a fonte de água para a tribo. A aldeia que se formou dos exploradores estava prosperando, já que eles também conseguiram encontrar maneiras de caçar os animais dessa camada para transformarem em comida, e eles estavam indo muito bem. Após algum tempo vivendo dessa maneira, a Irumyuui pareceu um pouco doente quando a Vueko voltou até a sua casa na vila. Ela então perguntou o que aconteceu para a Irumyuui, mas ela não contou sobre o seu estado físico. Ela simplesmente falou que ela era muito bem tratada pela mãe e pelos irmãos mais velhos dela, na família dela, quando ela vivia na aldeia indígena, mas que a partir de algum momento eles passaram a tratar ela mal porque descobriram que ela era infértil. Ela era uma criança que não podia gerar descendentes e, portanto, ela era considerada amaldiçoada pelo abismo e ela deveria ser usada como sacrifício ao abismo por essa causa. E esse foi o motivo pelo qual eles mandaram a criança juntamente com os exploradores ao abismo, para que ela não voltasse, para que ela servisse como sacrifício. Um belo dia, enquanto eles estavam caçando um monstro para servir de alimento para mais um dia de sobrevivência na tribo, esse monstro conseguiu capturar o rato eremita, amiguinho da Irumyuui, e acabou comendo, sobrando apenas os ossos do seu querido companheiro. A Vueko então decidiu fazer um colar para Irumyuui com os ossos desse rato eremita, para que aquele companheiro que ela tanto apreciava continuasse com ela para sempre. Dá para ver então que a Irumyuui tem uma relação muito forte aí com a Vueko, assim, como se fosse mãe e filha, e a Irumyuui não quer de jeito nenhum perder a Vueko, já que ela perdeu a mãe dela, ela perdeu os irmãos por causa da infertilidade dela e ela não queria que acontecesse o mesmo com a Vueko. Alguns dias se passaram e ao acordar, a Vueko notou que a Irumyuui não estava bem. Ao tirar a coberta de cima dela, ela notou que a Irumyuui estava com diarreia e que haviam algumas larvas, alguns organismos ali que saíram juntamente com a diarreia. Houveram vários casos semelhantes ao dela, mas esses casos se alastraram e se tornaram cada vez mais graves, pois em algumas pessoas, além da diarreia, alguns membros acabavam derretendo e se tornando completamente inválidos, o que faziam as pessoas sofrerem muito. Era necessário então que eles investigassem a causa por trás dessa doença e como eles poderiam tratá-la para que eles conseguissem sobreviver por mais tempo na vila. Mais alguns dias se passam e uma equipe responsável por fazer a pesquisa de alimentos voltou completamente catatônica e com várias deformações pelo corpo, e isso intrigou muitos aldeões, já que era diferente da doença que eles estavam tendo. Nesse caso, outras partes do corpo das pessoas também se deformavam de maneiras diferentes e cresciam como se fossem cascas de árvore. O Belaf, ao notar
notar que todos da vila estavam sendo afetados por essa doença, decidiu checar a fonte de água que eles estavam coletando. Esse era o único meio comum para que todos da vila fossem infectados. Voltando à fonte de água que eles encontraram, após analisarem a composição da rocha daquela caverna em que se encontrava a fonte de água, ele na verdade notou que não era caverna, e na verdade era o interior de um grande organismo que morreu, e o principal causador da sua morte foi aquela água que pingava da goteira do teto. Isso os intrigou muito, pois essa era a única fonte de água que eles conseguiam ter acesso na sexta camada, e caso eles ficassem sem água, eles morreriam de desidratação. Ou seja, eles tinham apenas duas opções: ou beberem a água e adoecerem e posteriormente morrerem, ou morrerem mais cedo ainda de desidratação por não beber nenhum líquido, o que mostra que a vila estaria com seus dias contados. O Azukian, que era o líder da equipe de exploração, acabou revistando a mochila da Vueko e encontrou um objeto oval que foi nos mostrado no final do episódio passado, que era aquele objeto oval incrustado em algum tipo de corpo, e ao questionar a Vueko sobre a origem desse material, a Vueko disse que foi a equipe de pesquisa de alimentos que acabou morrendo por causa daquela deformação com forma de casca de árvore que encontraram aquele objeto. Eles levaram esse objeto até a unidade de interferência para perguntar se a unidade de interferência sabia o que era aquela relíquia. A unidade de interferência então disse que com essa relíquia realizaria seu desejo mais profundo. E inclusive a unidade de interferência disse que a melhor pessoa para fazer uso dessa relíquia seria uma criança, pois ela possui os desejos mais puros e não possui perversidade no seu coração. Ou seja, os seus desejos mais profundos seriam coisas puras e seriam as mais prováveis de trazerem resultados positivos pela utilização da relíquia. Como a Irumyuui estava em um estado incurável, já que ela possuía essa doença há muito tempo e ela não havia morrido ainda, a Vueko foi até o Azukian pedir permissão para ela utilizar essa relíquia na Irumyuui, na esperança dela salvar a vila de alguma maneira. O Azukian perguntou para as unidades de interferência se seria uma boa ideia, e elas disseram que seria, então ele permitiu que a Vueko fizesse isso com a Irumyuui. Ela então depositou a relíquia no peito da Irumyuui e deixou ela repousar. No outro dia, a Irumyuui já acordou extremamente bem e com aquele objeto incrustado no peito dela. A Vueko ficou muito feliz pela recuperação da Irumyuui. Nesse meio tempo, o Belaf acabou contraindo também a doença e foi ficando cada vez pior também. Os dias passavam e a Vueko era uma das únicas que ainda não havia se infectado com a doença da água. Conforme o tempo passava, a Irumyuui também se deformava cada vez mais, e isso fazia a Vueko ficar também cada vez mais deprimida por ter tomado a decisão de ter dado a relíquia para a Irumyuui. Mas mesmo assim eles não tinham mais salvação. Cedo ou tarde eles pereceriam graças a essa doença que veio da bebida mais indispensável para qualquer ser humano, que é a água. Um belo dia, a Vueko foi visitar a Irumyuui e ela havia parido um filho e estava extremamente feliz. O problema é que esse filho havia um formato de um rato eremita, em homenagem ao companheiro dela que morreu há muito tempo atrás, e ele não possuía sistema digestivo, o que quer dizer que ele não possuía maneira de se manter vivo. O primeiro filho da Irumyuui acabou por morrer. Porém, alguns dias depois, o próximo filho da Irumyuui nasceu, e a mesma coisa aconteceu com ele. Ele também morreu. E assim o ciclo se repetiu. Ou seja, a Irumyuui paria vários filhos, mas todos eles eram incompletos, e por nascerem sem sistema digestivo, eles não possuíam maneira de sobreviver e acabavam morrendo após algum tempo. O que quer dizer que o desejo mais profundo da Irumyuui era ser fértil, era ter filhos, e a relíquia concedeu a ela esse desejo, mas os filhos dela eram incompletos. O objeto responsável por trazer o desejo da Irumyuui à tona foi também o responsável por destruí-la emocionalmente, já que todas as suas crias nasciam fadadas a morrerem pouco tempo depois. Em um fatídico dia, a Vueko amanheceu doente também, e esse seria então o fim da vila, já que ela era uma das últimas pessoas que eram responsáveis por cuidar de todas, pois ela era uma enfermeira, mas que também havia perdido a luta contra a doença e que estava agora também necessitando de cuidados. Enquanto ela estava no seu leito de morte, o Azukian chegou e deu a ela de beber uma sopa, que ela não sabia com qual comida que era feita, já que ninguém mais na vila possuía capacidade para caçar um animal. No outro dia, a Vueko amanheceu completamente bem, era como se ela estivesse novinha em folha. Ela foi diretamente ao Azukian para tentar entender o que ele fez para ela se curar completamente. E então, ele disse que estava certo por saber que aquela garota era a salvação da vila, o que deu a entender que ele utilizou uma das suas crias mortas para fazer uma sopa, e essa sopa foi responsável por curar a Vueko das chagas que afetavam toda a vila. E aí acabou o episódio de Made in Abyss. Bora agora porque eu achei do episódio. Não há nada tão bizarro que não possa ficar mais, não é mesmo? Pois é, esse episódio de Made in Abyss mais do que comprovou que a mente desse autor não é a das mais sãs, já que tudo que aconteceu nesse episódio foi realmente muito pesado. Deu pra ver claramente que o passado dessa vila não é nada feliz e extremamente deplorável, pra ser bem sincero. O bem mais indispensável para eles, que era a água, era o motivo da sua doença, e caso eles não bebessem, eles morreriam de desidratação. E os caras estavam simplesmente definhando. E aí a solução foi comer crias de uma criança que foi
começava por um artefato em que seu desejo mais profundo era o de ter crias, de ser fértil, de poder parir filhos, pois dessa maneira ela seria aceita de volta na tribo e poderia continuar a viver com a sua mãe e irmãos mais velhos. Pra você ver o quão pesado é essa história. Mas é isso, a gente tá vendo a Made in Abyss, era de se esperar que algo desse tipo fosse acontecer. Claro que não tem como esperar que fosse tão bizarro quanto isso, mas mesmo assim ia vir algo pesado pra gente. Dá pra entender que o buraco é realmente muito mais abaixo do que aparenta ser. E ao passo que esse episódio nos deu várias dicas sobre a origem da vila e sobre como tudo aconteceu, ainda temos muitas perguntas não respondidas que esse episódio deixou em aberto. Por exemplo, quem é a Irumyuui? Será que ela é realmente a Faputa? Creio que, dado esse episódio, ela não seja, já que a maneira que ela se deformou é extremamente diferente da maneira que a Faputa aparenta ser. Talvez a Irumyuui não seja a Faputa, e talvez a Irumyuui tenha dado origem à Faputa de alguma maneira. Talvez a Faputa seja alguma das filhas da Irumyuui que finalmente deu certo, não dá pra saber. A gente vai ter que ficar aí esperando até o próximo episódio pra saber. Mas o anime quase confirmou que a Faputa não é a Irumyuui, coisa que eu tinha mencionado no episódio passado e acabou por não ser verdade. O que será que aconteceu com a Irumyuui? Não dá pra ver ela em lugar nenhum nessa vila aí que eles estão atualmente. A gente ainda tem essa pergunta pra ser respondida no próximo episódio. Nós tivemos a confirmação nesse episódio de que o Azukian, o Belaf e as outras pessoas que foram as responsáveis por criar essa vila foram transformados em Narehate, e mesmo assim eles se ferraram de qualquer jeito. É de ficar arrepiado com a história extremamente triste dessa vila, e a gente ainda vai ter que ver como é que vai acabar isso aí. Eu acho que por hoje é só. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam sobre o episódio aqui na aba dos comentários. Eu estarei respondendo a todos vocês, então sinta-se à vontade para comentar o que você quiser. Na medida do possível eu estarei interagindo com vocês, e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!